Olá, turminha, tudo bem? Então, aqui nós estamos agora na lista 7 de 10 listas, né? É uma questão de logaritmo aqui, que não é uma questão do Enem, mas é uma questão que bem parecida com o Enem, da UFGS. Então, é uma questão. E também no Enem, normalmente fala sobre terremotos, né? E aqui nós temos aqui, ó, terremotos. Então, lembra muito a questão do Enem. Fala o seguinte: a magnitude é uma medida quantitativa do tamanho do terremoto. Ela está relacionada com a energia sísmica liberada no foco e também com a amplitude das ondas registradas pelos sismógrafos. Para cobrir todos os tamanhos de terremoto, desde os microterremotos de magnitudes negativas até os grandes terremotos com magnitudes superiores a 8, foi realizada uma escala logarítmica sem limites. No entanto, a própria natureza impõe um limite superior a essa escala, já que ela está condicionada ao próprio limite de resistência das rochas da crosta terrestre. Magnitude e energia podem ser relacionadas pelas formas descritas por Gutenberg e Richter em 1935. Aí ele fala sobre o logaritmo de E, tá aqui, ó, logaritmo de E é 11,8 mais 1,5 m, onde E é a energia liberada em erg e m é a magnitude do terreno. Ok, agora aqui vem um comando, né? Sabendo que o terremoto que atingiu o México em setembro de 2017 teve magnitude 8,2, opa, um grande terremoto, né? Assinale a alternativa que representa a melhor aproximação para a energia liberada por esse terremoto em erg. Então aqui nós vamos pensar o seguinte: a aproximação. O que ele quer? Ele não quer a energia, então não está querendo a energia, mas deu a magnitude. Qual que foi a magnitude? 8,2. Então nós temos que o log de E é igual ao que? A 11,8 mais 1,5 vezes 8,2, que é o nosso m. Está aqui, né? Dessa fórmula aqui. Como ele está falando em aproximação, eu posso aproximar esse 11,8 aqui em 12. E posso aproximar também o 8,2 em 8. Então, nós vamos ter que log de E é igual a 12. 1,5 vezes 8 é 12 também. Então, nós temos que log de E é igual a 24. Pela definição de logaritmo, né? Nós temos então aqui, ó, que o E é igual a 10 elevado a 24, uma aproximação. Então, nós temos a resposta letra D. Em algumas folhas eu coloquei a outra resposta aqui, só corrigindo, tá? É a letra D, D de dado. Beleza? Gostaram da resolução? Essa aqui é a maneira Nutella de resolver isso, tá? Quando ele fala a aproximação. Tem gente que faz aí pela maneira raiz, fazendo os próprios números dos cálculos. Mas como ele falou em aproximação, a gente trabalha dessa forma, tá bom? Então vamos para o próximo. Opa, então essa aqui é a questão número 2 da Unesp de 2019. Eu também coloquei aqui como uma forma de bem parecida que o Enem pode utilizar uma questão como essa aqui. Um banco estabelece os preços dos seguros de vida de seus clientes com base no índice de risco do evento assegurado. A tabela mostra o cálculo do índice de risco de 5 eventos diferentes. Então aqui tem o evento e nós temos aqui o risco de morte, 1 em N mortes, né? Então aqui é o risco de vida, risco de morte, tá certo? E aqui nós temos o logaritmo de N, quanto que vale, né? E aqui o índice de risco, o E, que é o 10 menos log de N. Sabe-se que neste banco, o índice de risco de morte pela prática do evento base jump é igual a 8. Tá aqui, ó, base jump é igual a 8. Ao comando agora, ó. Eu não tenho coragem de fazer isso aqui não, mas tudo bem, né?
O risco de morte para praticantes desse esporte, segundo a avaliação do banco, é de quantos por cento? Bom, vamos analisar primeiro que ele está querendo que eu resolva isso aqui, ó, que 10 menos, ele fala que log de n tem que ser igual a quanto? A 8, né? Que é o risco lá, o índice de risco. Então, vamos lá. Então, vai ficar menos log de n, que é igual a 8 menos 10. Então, menos log de n é igual a menos 2. Certo? Posso aqui multiplicar por menos 1, então fica assim, log de n é igual a 2. Uso a definição, ou seja, o n é igual a 10 elevado a 2. Então, aqui é o meu risco, né, que vai ser 1. Então, n igual a 10 elevado a 2 é igual a 100. Então, vai ser 1 em 100. 1 em 100 representa em qual porcentagem? 1%. Tá aqui, ó, letra C. Tá certo? 1%, que esse aqui é o índice de risco aí. Bora lá para a próxima? Esta aqui é a questão número 3, já é uma questão do Enem de 2018. É uma questão que a gente vai trabalhar um pouco mais de cálculo, mas não é difícil. Tem outra maneira de resolver. Vou resolvê-la aqui. Já resolvi essa questão por PA e PG, mas aqui eu posso, na verdade, PG, né? Mas eu vou resolver por logaritmo mesmo agora, tá? Então, ó lá, com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores do processador de um computador pessoal será na mesma ordem de grandeza do número de neurônios em cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. Vou marcar aqui essa letra, isso aqui. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado. Ok? Em 1986, uma empresa fabricava um processador em 1986 contendo 100 transistores distribuídos em 0,25 centímetros quadrados de área. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos, segundo a lei de Moore. Considere 0,30 como aproximação de log de 2 na base 10. Em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores? Então, esse aqui é o comando. Preste atenção, que 100 mil transistores corresponde a 0,25 centímetros quadrados. Então, se eu quero 1 centímetro quadrado, quantos transistores são? Eu vou multiplicar isso aqui por 4, né? Então, multiplico isso aqui por 4 também, vai dar 400 mil transmissores em 1 centímetro. Está falando que é a densidade que ele quer em 1 centímetro, tá certo? Uma outra coisa, então, ele quer a resposta que vai ser o quê? Ele quer que a gente de 100 bilhões. 100 bilhões, eu posso colocar que é 10 elevado ao quê? A 11, que é igual ao quê? A 400 mil inicialmente. Como dobra, eu vou colocar 2, né? Dobrou 2. E o tempo? O tempo aqui, eu não posso deixar o tempo igual a o t só, porque ele fala que dobra a cada 2 anos, então eu tenho que ter o t dividido por 2. Por quê? No tempo, a cada primeira dobra, 2, aqui vai ser 1, então vai ficar 2 elevado a 1. Depois vai ser 4, vai ficar 2 elevado a 2, entenderam? Então esse aqui é o grande pulo do gato, que é isso aqui. Agora, tá fácil. Eu vou usar a propriedade de logaritmo. Jogo o logaritmo de um lado e jogo o logaritmo do outro também. Aqui eu vou colocar 4 vezes 10 a 5, né? 5 zeros aqui, vezes 2 vezes t dividido por 2. Aqui é aquela propriedade que cai, né? Caiu na frente aqui, vai ficar 11 logaritmo de 10. E aqui eu uso a propriedade de produto é soma, então vai ser logaritmo de 4
mais logaritmo de 10 elevado a 5 mais logaritmo de 2t. Então agora eu vou usando aqui, ó, logaritmo de 10 na base 10 é 1. Então isso aqui vai ficar o que? 11. E aqui eu vou colocar como expoente, eu vou fatorar 2 elevado a 2. Então vai ficar assim, 2 logaritmo de 2. Mais o 5 vai para frente, 5 logaritmo de 10. Mais o t dividido por 2, ele vai para frente também, logaritmo de 2. Então agora vamos fazendo as contas. 11 2 vezes o logaritmo de 2 é 0,30. Mais 5 vezes o logaritmo de 10, então vai ficar 5 mesmo, porque isso aqui é 1, né? Mais logaritmo de 2, então vai ser 0,30 dividido por 2 vezes t. Vamos ajeitar um pouco mais. 11, que é igual a 0,60, mais 5, mais 0,15t. E aqui eu vou somar 11, que é igual a 5,6, mais 0,15t. Passo para lá, fica 11 menos 5,6, que é igual a 0,15t. Agora, 11 menos 0,5, menos 5,6, eu tenho aqui 5,4. 5,4 é igual a 0,15t. E o t, então, eu vou ter 5,4 dividido por 0,15. Aí eu vou colocar, igualar as casas, vai ficar 540 dividido por 15. 540 dividido por 15 me dá 36. Então, eu vou ter esse tempo mais 36 anos. Então, o que eu vou ter? 1986 mais 36 anos, eu encontro 2022. Então, aqui é a letra C. C de casa. Tá certo? Bora lá para a próxima aí. Essa aqui foi uma questão também do Enem 2018, né? E quando aparecem umas questões assim de logaritmo, normalmente eu recomendo que você faça por último, tá? Essa questão e a próxima, por exemplo, são questões difíceis de fazer conta e demora mais para fazer conta. Então, recomenda-se que você pule essas questões, faça uma leitura prévia, mas pule as questões se você achar com um nível de dificuldade. Então, vamos lá. Um contrato de empréstimo prevê que quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, paga-se o valor presente, que é o valor, naquele momento, de uma quantia que deveria ser paga em uma determinada data futura. Um valor presente P, submetido a juros compostos com taxa I, por um período de tempo N, produz um valor futuro de V, determinado pela fórmula. Essa aqui é a fórmula dos juros compostos, né? Que é V igual a P, 1 mais I elevado a N. Em um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas mensais de R$ 820, a uma taxa de juros de 1,3% ao mês, junto com a 30ª parcela, será paga antecipada uma parcela desde que o desconto seja superior a 20% da parcela. Utilize 0,2877 com aproximação de logaritmo neperiano. Aí o cara aqui já endoidou, né? Já pirou. Logaritmo neperiano de 4/3 e 0,0131 com aproximação para o logaritmo de 1,0132. Então aqui o cara já desistiu da questão. Então vamos lá. A primeira das parcelas que poderia ser antecipada com a 30ª é a parcela. Vamos lá. Bom, primeiro o seguinte, né, gente? Que logaritmo neperiano é o logaritmo de x na base e. E esse e aqui é o número de Euler, né? Euler, que fala que ele é alemão, tá? Então, tem gente que fala Euler, que é alemão, a pronúncia é alemão, e ele é um número aproximado de 2,72.
Não precisa saber disso aqui para resolver essa questão, mas eu estou colocando isso aqui para a gente ter uma ideia. Então, o meu V aqui, ó, ele é o quê? Ele é o futuro, tá? O valor futuro. E o meu P, que eu vou chamar aqui, é o valor presente, ok? Presente da questão. Vamos imaginar o seguinte: se eu estou antecipando uma parcela, ok? Estou antecipando uma parcela e eu quero que essa parcela ela fique 25% menor, né? Que tenha esses juros menor de 25%. Então a minha parcela ela tem que ter o valor de 75% do valor futuro, essa parcela que eu vou pagar. Então, nesse momento aqui, a gente vai ter que encontrar isso, mas só para ficar legal para a gente encontrar, a gente vai igualar isso aqui, que o P é igual a 75 sobre 100, que é igual a V. Mas aqui eu também posso colocar o quê? 3/4, né? 3/4 de V, simplificando aqui. Bom, a taxa de juros, né? Qual que foi a taxa que está sendo colocada? É 1,32%. Então, 1,32 é 1,32 sobre 100, que é igual a 0,0132. Tá lá a taxa de juros que está sendo colocado aqui, certo? O que nós temos, então? Que o meu V, ele vai ser igual a 3/4, seguindo aqui, ó, vai ser 3/4, né, do meu valor do futuro vezes 1 mais o que? Eu estou seguindo essa fórmula aqui, tá? O V, o valor do presente vai ser o próprio V do futuro, que é a nossa substituição aqui. Nós falamos que nós vamos usando esse P aqui, tá? Esse P aqui, 1 mais a taxa, que é 0,0132, com o período N que eu quero encontrar. Então, aqui, ó, esse V aqui é o V, o valor do futuro. E esse aqui já é o 3/4 do valor do presente, que eu estou colocando aqui, que eu estou utilizando isso aqui, tá certo? Aqui eu já posso cortar V com V, né? Então vai ficar 1, que é igual a 3/4 de 1,0132 elevado a N. Passo multiplicando aqui, eu posso passar isso multiplicando o contrário, né? Vai ficar 4/3, que é igual a 1,0132 elevado a N. Agora eu vou tirar logaritmo neperiano, já que ele deu a dica dos dois lados. Então, logaritmo neperiano de 4/3, ele falou que vale quanto? 0,01... Não, não é esse, né? Esse aqui é 0,2878. Então, esse aqui é 0,2877. E o logaritmo daqui, eu vou passar o N para lá, vai ficar para frente. E o logaritmo de 1, que ele fala 1,132, é 0,0131. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Separar o N, que o N é o quê? É o 0,2877 dividido por 0,0131. Já tiro as casas decimais, fica 2877 dividido por 131. Se você realizar essa conta, isso aqui vai dar aproximadamente 21,9. Então, o N, nosso N, ele tem que... o N aqui eu achei semelhante a 21,9. Só que ele vai ter que considerar o próximo, né? O próximo aqui, porque não tem a parcela quebrada assim. Então eu vou considerar a parcela número 22 parcelas à frente. Então aí nesse caso eu vou ter então a parcela a 30ª mais 22 parcelas vai dar 52. 52ª parcela aqui, ó, letra C também. Tá vendo assim?
a gente vai fazendo os cálculos devagar e vai entendendo como é que funciona toda essa dinâmica aí. Esta questão aqui, número 5, é uma questão assim difícil, tá, gente? É difícil mesmo. Então essa aqui é uma questão que você deveria pular e depois voltar, tá certo? Mas vamos lá, vamos resolver essa aqui com calma, e que a gente está aqui para treinar também, né? Um engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das partes dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representadas pela curva da equação y igual a log de x. Então essa parte aqui, né? Toda essa parte aqui, ó, ela é representada por essa função y igual a log de x. A forma do vidro foi concebida de modo que o eixo x, né, o eixo x aqui, ó, tá, o meu eixo x aqui, ó, divida ao meio a altura. Então aqui vai ser, essa altura aqui vai ser h sobre 2 e aqui também h sobre 2. E a base do vidro seja paralela ao eixo, a base que é aqui, ó, vai ser paralela ao eixo x. Obedecendo essas condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura do vidro em função da medida de sua base, função n. A expressão algébrica que determina a altura do vidro é... Bom, então aqui nós vamos trabalhar um pouco mais isso aqui. Então já colocamos algumas informações. Perceba que se eu chamar esse ponto aqui, por exemplo, ó, esse ponto aqui de x2, o que eu vou ter, né? O que eu vou ter aqui? A projeção dele lá, esse ponto aqui, lá no eixo, né, no eixo y aqui, vai ser o que? Vai ser log de x2, ok? E, consequentemente, esse ponto aqui é o simétrico, então aqui vai ser o que? Menos log de x2, tá bom? Tá legal. Só que agora a gente tem, então, nós temos aqui o que é o h sobre 2? O h sobre 2, ele é igual, então ele é igual, essa altura aqui é igual ao log de x2. Ou seja, o nosso h, ele é igual a 2 vezes log de x2. Gente, nesse momento aqui, se eu fosse parar aí para chutar, eu chutaria a letra E, né? Que é a que está aparecendo aqui, certo? 2 logs aqui, mas vamos continuar aqui. Nós temos que achar, então, esse x2 aqui. Só que aí nós temos um detalhe, né? Nós temos aqui, ó, um ponto aqui do N, tá vendo? Ponto N, que é o x2, e aqui é o x, vou chamar esse aqui de ponto V. Ok? Ponto V, por exemplo, tá? Ponto V aqui. Então, como é que chama esse ponto V? Ele ficaria igual a quanto? Ele esse ponto V aqui, esse aqui é igual ao que é o menos log de quem aqui, né? De log de x2. De x2, confere aqui, ó, menos log de x2, tá aqui, ó. Bom, vamos ajeitar isso aqui. V é igual, então esse menos aqui ele pode passar como expoente, ó, que vai ficar x2 menos 1 lá, né? Então nosso V nós vamos ter o log de 1 sobre x2. Ok? É 1 sobre log de x2. Então, se eu tirar o logaritmo dos dois lados, né, fizer o logaritmo dos dois lados aqui, o que na verdade eu vou ter? Eu vou ter que o V, né, eu tenho que o V ele é igual a 1 sobre x2. Então, esse V aqui ele é igual aqui a 1 sobre x2. Então, o nosso N, ele é o x2 menos 1 sobre x2. Então, o nosso n aqui, eu posso multiplicar por x2, aqui tudo. Então, vai ficar assim, x2n
que é igual a x2 ao quadrado menos 1. Isso aí monta uma equação do segundo grau, que é o seguinte, ó, x2 ao quadrado menos nx2 mais 1, que é igual a 0. Aliás, vai ficar menos 1 aqui, né? Eu passo esse aqui para cá, fica menos 1, fica igual a 0. Então, nós vamos ter aqui que o nosso A no Bhaskara vai ser 1, o B ele vai ser o menos n e o C vai ficar menos 1. Então, nós vamos ter lá então o quê? Que o nosso discriminante vai ficar n ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Ou seja, o nosso discriminante vai ficar n ao quadrado mais 4. Então, aí o nosso x2, né, ele vai ficar o menos b, que vai ser n, mais ou menos raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2a, que é 1. Vamos analisar aqui essas duas situações, o mais e o menos, tá? O n ao quadrado, se eu tiro só o n ao quadrado, a raiz de n ao quadrado é n. Então, ficaria n menos n dá 0. Só que quando eu tenho n ao quadrado mais 4, a raiz disso aqui é maior do que o n. Então, ficaria n menos um número maior do que ele, vai ficar negativo. Mas o nosso n, nós podemos perceber que ele é positivo, né? Então, a parte negativa não serve. Então, o nosso x2, ele vai ficar com a parte negativa, não serve, vai ficar com a parte positiva. Então, aqui, ó, n ao quadrado, isso aqui por 2. Agora, se eu voltar lá aqui do outro lado, então o meu h vai ficar o quê, então? Vai ficar igual a 2 vezes log do x ao quadrado, que é o quê? É o n mais n ao quadrado mais 4 sobre tudo isso sobre 2. Então, eu marco realmente a letra E. Tá aqui, ó. Beleza? Vamos para a próxima. Questãozinha aí de 2011, né? Do Enem. Considere que uma pessoa decida investir uma determinada quantia e que lhe seja apresentada 3 possibilidades de investimento com rentabilidades líquidas garantidas pelo período de 1 ano, conforme descrito. O investimento A, 3% ao mês. O investimento B, 36% ao ano. E o investimento C, 18% ao semestre. As rentabilidades para esses investimentos incidem sobre o valor no período anterior. O quadro fornece algumas aproximações para análise da rentabilidade. Aí vai. Para escolher um investimento com maior rentabilidade anual, essa pessoa deverá. Então, vamos analisar o seguinte. A fórmula do montante, ele é o capital, é 1 mais a taxa elevado ao período, ok? Então, onde o M é o montante final, C é o capital inicial, o I é a taxa e o N é o período. Vamos considerar que o período de 1 ano, tá? O período de 1 ano aqui, nós vamos considerar que é o período de 1 ano. Então, o investimento A, vou colocar aqui, investimento A. O que acontece com esse investimento A? Ele tem, na verdade, 12 meses. Então, o meu montante será o capital vezes 1, tá? Aqui, ó, 1,03 elevado a 12, tá? Então, meu capital é esse aqui. Usando os dados da tabela, eu percebo que o 1,03 elevado a 12, ele me dá que o montante, né? O montante que é igual ao que? Ao capital 1,426, tá certo? Usando a tabela aqui, ó, tá aí essa informação. Agora, vamos pensar no investimento B. Ele irá, qual que é os juros? Ele vai render aqui, ó, o B ele já está falando que vai render 36% ao ano. Então, 1 ano rende 36%. Então, o nosso montante, né, nem precisamos fazer cálculo, que ele vai estar aqui já com 36%.
Agora já o investimento, então vamos fazer agora o investimento C, que aí ele fala que é 18% ao semestre. Como o ano tem 2 semestres, então o nosso montante aqui, ele vai ser capital, vai ser 1 mais taxa elevado a N, e aí nós vamos colocar o quê? O montante é igual a capital, 1 mais 0,18 elevado a 2. Isso aqui me dá esse montante que vai ser, 1 mais 0,18, eu chego a, capital vai ser 1,18 elevado a 2. Então aqui nós temos aqui, ó, para elevado a 2, né? Não tem na tabela, mas é fácil fazer essa conta aqui, né? Multiplicando 1,18 vezes 1,18, nós vamos ter que 1,18 ao quadrado é a mesma coisa que 1,3924. Então, ou seja, o montante ele vai ser capital vezes 1,39 vezes 24. Olha, então aqui, ó, os juros aqui em cima, os juros aqui, ele é 42,6% do A, rentabilidade. Do B já falou que é 36 e aqui falou que é igual a 39,24. Então, pelas alternativas, aqui fala o seguinte, ó, escolher qualquer um dos investimentos A, B ou C, pois as suas rentabilidades anuais são iguais a 36. Isso aqui está fora. Escolher investimentos A ou C, pois suas rentabilidades são iguais a 39. Está fora. Escolher o investimento A, pois a sua rentabilidade anual é maior que as rentabilidades anuais dos investimentos B e C. Correto. Então, letra C. Trabalhar aqui só com esse cálculo é uma alternativa legal de se fazer isso. Vamos fazer essa questão número 7 aqui de uma maneira bem Nutella, tá? Bem simplesinha, bem rápida aí. Olha, Enem 2019. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja, negociou com o gerente e conseguiu comprar uma taxa de compostos, então juros compostos, de 1% ao mês. O primeiro pagamento será após a aquisição do produto no valor de 202. O segundo pagamento será efetuado em um mês após o primeiro e terá o valor de 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista, negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista, o comando aqui, ó, o valor à vista em real que deve constar na nota fiscal é de quanto? Gente, é o seguinte, primeiro ele fala que isso é juros compostos, que 1% de 200 vale 2, né? Tá? 1% de 200 vale 2. Então aqui, ó, quando ele fala que está cobrando uma taxa de 1%, então quer dizer que a primeira parcela vale R$200. Tá certo? R$200. Ou seja, que é 200 mais 2 dá 202. Já a segunda, eu vou pegar então, 202 mais 1%, né? Que é 1% aqui vai dar o quê? Vai ficar 204,02. Ou seja, o segundo também vai me dar o quê? 200. Tá? 200 o capital inicial, 200 o capital inicial. 200 mais 200, 400. Ou seja, o produto ele custa R$400. Tá? Bem tranquilo. E aqui a letra B. Uma questão para acertar de cara aí. Tem gente que vai usar as fórmulas de montante, que é não sei o que, mas dá para fazer dessa forma aí. Vamos lá para a próxima. Essa questão aqui, só as fórmulas vamos dizer assim, das respostas assusta, né?
Dá para assustar, não é isso? Mas vamos lá, tranquilo, ok? O empréstimo foi feito a uma taxa de I%, usando juros compostos em 8 parcelas fixas iguais a P. O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando para isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Ok. Após pagar a quinta parcela, ele resolve quitar a dívida no ato de pagar a sexta parcela. Ok? A expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do empréstimo é... Gente, então, aqui na sexta parcela, ele vai pagar o valor integral. Vai ser o parcela normal, porque ele não antecipou nada. Mas ele vai antecipar a sétima parcela e ele vai antecipar a oitava parcela, que são 8 parcelas. E quando a gente antecipa, qual que é o montante, né? O montante não é o capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Isso aqui, esse valor aqui eu estou acrescentando. Agora, quando eu quero retirar, eu quero fazer não é o desconto, é a antecipação, eu vou ter que o meu montante naquele momento vai ser o capital. Aliás, desculpa, o meu capital, ele vai ser o quê? Passa para lá, ó, vai ser o meu montante dividido por 1 mais a taxa pelo tempo. O tempo aqui é 1 mês. O tempo aqui o tempo aqui é 0. O tempo aqui é 1 mês. E aqui é 2. Então, para a parcela número 7, a sétima parcela, eu vou colocar, então, vai ser 1 dividido pela taxa. Né? Então, vai ser assim, ó, a sexta parcela vai ser o P, a próxima parcela vai ser o P dividido por quem? Por 1 mais 1i sobre 100 elevado a 1. E a oitava vai ser o P dividido por 1 mais I dividido por 100, que devido à taxa, pelo período de 2. Coloco o P em evidência, eu vou ter então 1 mais 1 sobre 1 mais I sobre 100, mais 1 sobre 1 mais I sobre 100 a 2. Então, qual que é esta opção? Aqui, ó, opção letra A. Então, lembrar que antecipação, tá? Antecipação, ela é diferente de desconto, tá? Desconto é uma coisa, antecipar é outra coisa. Então, essa aí. Bora lá para a próxima. Questão do Enem 2011. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês, ela perdeu 30% do total do investimento. E no segundo mês, então, aqui, ó, ela perdeu 30% do total do investimento. E no segundo mês, ela recuperou 20% do que havia perdido. Importante isso aqui. Depois desses 2 meses, resolveu tirar um montante de 3.800, gerado pela aplicação. A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao valor de quanto? Então, aqui, ó, no primeiro mês, tá? Ele perdeu 30%. Ok? 30% do total. No segundo mês, a pessoa recuperou mais 20% do que perdeu. Certo? Do que perdeu. Então, vamos considerar que X é a nossa quantia inicial. Então, aqui, ó, X é a quantia inicial que eu tenho. Então, vai ser assim, ó, X vezes, olha, se ele perdeu, vai ser 1 menos 0,3. Tá? Isso aqui é igual a X vezes 0,7, ou isso aqui vai ficar 0,7x. Tá? Isso aí. Agora, nós vamos ver o seguinte, se ele perdeu aqui ele perdeu 0,3, não é? Então ele recuperou.
recuperou 20% do que ele perdeu. Ele perdeu 0,3x, então ele recuperou 20%. Vou multiplicar agora com 0,2. Então isso aqui me dá o quê? 0,06x. Então o que ficou agora? O que ficou para ele? Ficou o quê? Ficou 0,70x mais 0,06x. Isso aqui vai me dar 0,76x, que é igual a quanto? A 3.800. 3.800. Então, x vai ser 3.800 dividido por 0,76, ou seja, 3.800 mais 2 zeros dividido por 76. Se você realizar essa conta, vai dar exatamente 5.000. Que está aqui, tá? 5.000 é o valor. Gente, vamos lá então para a última questão dessa lista. Tá fantástica a lista, não tá achando? Então, se você gostou das questões, eu vou te pedir um favor. Tira um print aí e coloca lá no Instagram, Joca Matemática. Encaminhe lá para o meu Instagram, que eu vou ficar muito satisfeito disso aí, tá? Do seu apoio aí para o meu canal. Bom, então agora a 10ª questão, a última, nós vamos fazer aqui uns cálculos aqui, mas ela é bem tranquila também, mas parece que é difícil, mas não é, tá bom? Parece que é difícil, mas não é. Enem 2015, um casal realiza um financiamento imobiliário de R$180 mil, aqui, 180 mil, a ser pago em 360 prestações mensais, com a taxa de juros efetiva de 1% ao mês. A primeira prestação é paga um mês após a liberação dos recursos e o valor da prestação mensal é de R$500 mais juros de 1% sobre o saldo devedor, valor devido antes do pagamento. Observe que a cada pagamento o saldo devedor se reduz em R$500, considerando que não há prestação em atraso. Efetuando o pagamento dessa forma, o valor em reais a ser pago na 10ª prestação é de quanto? Bom, primeiro é o seguinte, a dívida dele é de R$180 mil, concorda? Tá lá falando. Ele pegou emprestado 180 mil. O que aconteceu no primeiro mês? No primeiro mês, ele vai pagar, ele tem 180 mil mais 1%, né, de 180 mil. Só que aqui, ele fala que a prestação é R$500 mais 1% de 180 mil. A gente não precisa calcular isso aqui não, tá? Após o pagamento, então, após esse pagamento, qual que vai ser o saldo devedor? O saldo devedor aqui, ele vai ser os 180 mil menos os 500, ou seja, ele vai estar 179.500. Então, ele entra com isso aqui no segundo mês, tá certo? Então, no segundo mês, o que vai acontecer? Eu tenho lá os 179.500 mais 1% de 179.500. A prestação, não vou calcular, vai ser 500 mais 1%, né, de 179.500. Agora vamos fazer essas projeções aqui. Aí qual que é o saldo devedor, né? O saldo devedor agora vai ser os 179.500 menos 500. Então ele vai dar os 179 mil. Agora nós vamos fazer aqui uma projeção para o terceiro, quarto, quinto mês, né? Então o terceiro mês ele está com saldo de devedor, ele entrou com saldo de devedor depois que eu pago o terceiro mês, ele vai estar com saldo devedor de 178.500. No quarto mês, o saldo devedor, depois que eu paguei, vai ser de 178 mil.
No quinto mês, o saldo devedor, paguei lá, vai ficar 177.500. Então, tirando sempre 500. No sexto mês, o saldo devedor, para cálculo, vai ser 177 mil. No sétimo mês, o saldo devedor vai dar 176.500. No oitavo mês, o saldo devedor vai dar 176 mil. No nono, o saldo devedor vai estar, então, de 175.500. Aí eu vou entrar no décimo mês. O décimo mês, ok? Que é onde que eu vou fazer isso aqui. O saldo devedor aqui, ele é de 175 mil, é o do mês anterior, e 500. E aí eu tenho que pagar mais 1% de 175.500. A minha prestação, ela é 500 mais 1% de 175.500. Ou seja, vai ser 500. 1% disso aqui é dividir isso aqui por 100. Vai ficar 1.755. Então, somando aqui, vai dar 2.255. 2.255. E aí, nós temos aqui a opção 2.255, letra D. Tá? Então, se você gostou aqui da resolução, dá um joinha aí, compartilhe com as pessoas, tira um print, coloca lá no Instagram, Joca Matemática, para dar um apoio moral. Gente, tá quase chegando lá, muita calma nessa hora. E eu falo para você o seguinte, caiu questão de logaritmo, deixa para o final, tá bom? Um abraço e até a próxima lista.